Então, meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Não adianta você fazer obra de caridade, não adianta você ser bonzinho, não adianta você fazer um monte de promessa para Deus, porque as boas obras que você faz não garantem nem um níquel da dívida que nós temos contra Deus. A única forma dessa dívida ser paga é se Cristo morresse por nós na cruz do Calvário. E a cruz que Cristo morreu, a morte que Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi uma morte meramente humana. Hebreus fala que ele experimentou a morte por todos os homens. A morte que Cristo teve na cruz do Calvário foi a morte eterna. Aquela morte, não a morte que nós vamos ter pela consequência do pecado, aquela morte a qual nós estávamos condenados. Quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Elahi, lama, sabachthani. Em aramaico, por que o Senhor me desamparou? Cristo recebeu ali a ira de Deus. Não porque Deus estava chateado com Jesus, é porque ele estava recebendo na cruz o castigo que nós deveríamos receber. Olha o que diz Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não veio a beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Então você quer ser salvo hoje? Eu vou te dar a receita. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Ponto. E que mais, Rodrigo? Não tem mais. Mas não tem mais. Eu gostei muito da fala, eu já até disse isso numa das lives que eu fiz aqui, de um pastor, eu não sei se foi o pastor Porcela, creio que foi ele, se não foi, peço perdão. Foi um outro pastor na internet que ele falou assim, todo o ensino de salvação que coloca o mais depois da morte de Cristo e da graça é herético. Se eu disser para você assim, para ser salvo você tem que aceitar a Jesus, mas frequentar uma igreja. Opa, heresia. Você não tem que aceitar a Jesus e ir para a igreja. Então eu tenho que aceitar Jesus e guardar os 10 mandamentos. Não. Para ser salvo eu tenho que aceitar Jesus e fazer as pazes com minha mãe. Não. Para ser salvo você tem que aceitar Jesus, ponto. Mas Rodrigo, e os meus pecados, os meus defeitos? Vamos devagar. Você tem que aceitar a Jesus. É de graça. Por isso que no Antigo Testamento, a palavrinha que define isso é a palavra Haná, e no Novo Testamento é a palavra Haris, que a tradução de ambas é graça. É gratuito. Não custa nada. Eu pergunto, se custasse alguma coisa, eu teria problemas, porque, por exemplo, o ladrão na cruz, ele não fez nenhuma caridade depois de arrependido, ele só pediu, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e já foi salvo naquele momento ali. Quanto tempo Deus precisa para salvar você depois que você entregar a sua vida a Ele? Uma fração de segundos. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Isso é chamado por Paulo na Bíblia de justificação pela fé.